Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E aí, pessoal, como que tá? Vamos bater um papo aqui hoje? Eu tava relembrando aqui algumas coisas para falar para vocês. E olha que interessante, né? Quando eu era missionário, em determinada área, o lugar que a gente ficou lá, teve uma vez que nós fomos assaltados, né? Na verdade, teve duas vezes, mas eu vou contar uma das vezes aqui, uma outra eu conto depois. Ah, assaltados, eu acho que roubaram a gente, né? Todo mundo sabe que quem já passou pela Igreja Mórmon está há um tempo já, ou passou um tempo a ponto de ir para o templo, frequentar o templo, ter recomendaçãozinha no bolso, você vai lá no templo. Você sabe que a partir dali você tem que usar umas roupas sagradas, né? E o que são os garments, né? A parte de cima, a parte de baixo, tá? Você usa as roupas ali íntimas, né, da pele, depois já essas roupas íntimas, e é incentivado na igreja você estar todo o tempo com elas, exceto nadar, né, algumas coisas ali, mas você já sempre tem que estar de volta com eles. Então isso é uma coisa da igreja mórmon, né, específico dos garments da igreja mórmon. E os missionários utilizam, né, os membros da igreja que vão para o templo e tal. E eu lembro que tava eu e meu companheiro na missão, a gente estava na nossa casa lá, morava numa casa bem pequena, quase caindo nos pedaços, sabe? Paredes pretas, sabe? Não tinha nenhuma manutenção há um tempo. Aqueles lados lá do Nordeste, naquela época, é complicado, né? Porque eu lembro uma vez que quando eu acordei, eu estava olhando para um lugarzinho que a gente deixava as escrituras do lado da cama ali, né? E eu lembro que eu estava deitado quando eu acordei, abri o olho, tinha uma aranha, aquela caranguejeira típica de lá, né, cara? E ela tava só olhando para mim assim. Quem tem aracnofobia tem um ataque ali, né? E aí já assustei, saí, levantei correndo e tal. E eu lembro que depois daquele dia eu nunca mais dormi sem um mosqueteiro. Todo mundo conhece o mosqueteiro? Eu lembro que eu fui atrás, eu não sei o que eu fiz lá, comprei em algum lugar, que é um mosqueteiro que você pendura no teto e ele desce um véuzinho sobre sua cama. Você põe, né, nas beiradas assim para não deixar, para que nenhum inseto entre. Porque eu fiquei preocupado com isso. Aquela aranha também deu maior trabalho. Um dia eu conto também a história da aranha. Porque, nossa, ela fugiu, foi para baixo da cama. Meu pai do céu. Mas beleza. E lá nós tínhamos os garments. Voltando na história aqui, nós tínhamos os garments. E às vezes a gente tinha que lavar, né? Pegava o dia de treinamento, o dia de. Eu pide, né? Dia de descanso. Você tem que fazer alguma coisa ali naquele dia, né? E aí geralmente a gente lavava roupa, essas coisas. E eu lembro que a gente pegou os garments, tal, meu companheiro pegou também, tal, a gente lavou todos eles na mão, né? Eu lembro que era difícil ter água lá naquele. Tinha 1 ou 2 dias por semana e você tinha que encher várias garrafas. Lavar roupa com garrafinha, vou falar para vocês, não é uma das coisas mais fáceis, né? Eu sei que é a realidade de muitos até hoje lá, aqueles lados lá, mas não é fácil. E nós lavamos os garments, né? E tinha um varalzinho improvisado lá, a gente colocou todos eles lá fora de casa, no quintal. Todas aquelas roupinhas brancas, né? Os garments. E aí a gente deixou lá, era no final do dia, tal, esse dia, e depois a gente foi trabalhar, no outro dia também a gente deixou lá no varal, um dia secando, sei lá o que aconteceu. Eu só sei que a gente foi dar conta uns 2 dias depois, né? Olha, tem que pegar os garments que a gente deixou secando lá naquele varal, né? E a gente foi lá, não tinha mais nenhum. Não tinha mais nenhum garment lá. Aí eu fiquei pensando, caramba, cara, e agora? E agora? E aí eu lembro que a gente tinha um ou dois, cada um ali só, porque geralmente você tem que ter vários, né? Você não lava sempre, não tem esse tempo para fazer isso. E tem que durar os 2 anos para muita gente ali, né? Para os missionários.
Mas o que que aconteceu? Roubaram, né? Em outras palavras, roubaram. Alguém pulou na nossa casa ali, que a gente estava morando, e roubaram os garments. Aquela noite, meu companheiro conversando, a gente ficou pensando, peraí, velho, os caras roubaram os garments, bicho. Pra quê, cara? Do frio não abriga, porque é garment. Beleza. Aí a gente falou, vamos lá, vamos ver o que a gente faz. A gente tenta ligar para o presidente para se comprar mais e tal, sei lá como é que é. Eu lembro que eu mandei alguma carta para minha casa, para meus pais mandarem alguma coisa. A gente é duro, né? Não tem nada para comprar. Totalmente desprovido de qualquer valor financeiro, né? Você já mora daquele jeito, já come daquele jeito, né? E o engraçado vai vir agora, tá? Mais ou menos uma semana depois que roubaram nossos garments. A gente estava batendo porta, né, pra falar da igreja, e eu lembro até que era um dia que eu tava com muita dor no pé. Muita dor. Até hoje tem umas sequelas da missão. Mas beleza, depois a gente fala sobre tanta coisa pra gente falar sobre isso depois, né? Tantas coisas assim, a gente fala depois, porque tem bastante. Mas a gente tava andando uma semana depois, mais ou menos. Acho que é isso, uma semana depois que eu roubaram os garments, a gente tava fazendo, né, aquele negócio de bater porta. Um bairro que a gente não tinha ido naquele lugar ainda. E a gente passou perto de um campinho de futebol. Sabe aqueles campinho de futebol que tem nos bairros, eles fazem ali com umas traves assim, tal, para fazer o gol, tal. E eu de repente olhei uns dois timinhos de moleques brincando ali, né? Eu fiquei olhando assim lá pro campo, meio longe assim, mas olhando, tal, dava para ver. Aí eu dei um toque assim, no outro missionário, falei, cara, olha ali. Aí ele olhou, a rapaziada, os molequinhos brincando. O que era de interessante ali? Eles estavam dividindo o time deles, que a gente estava vendo lá, os com camisa e sem camisa. Quem já viu o timinho de futebol de bairro, para diferenciar, né? Fica um exemplo: 5 de um lado, 5 de outro. 5 tira a camisa e 5 com a camisa para saber quem é time nenhum, não tem uniforme. E o engraçado de tudo é que o time que estava com a camisa lá naquele campinho, eles estavam com os garments que eles pegaram nós. Eu vou confesso para vocês que na hora eu fiquei pensando assim, caramba, cara, vontade de ir lá, né? Pegar de volta, pô, tá dando maior trabalho ficar sem esses raios, esses garments. Aí eu lembro que eu e outro missionário, a gente falou assim, cara, vamos deixar pra lá, bicho. Vamos esquecer isso aí. Já estamos indo atrás mesmo, deixa a molecada ali, já roubaram mesmo e tal. Estavam jogando futebol com os garments. Fazendo time, né? Ó, quem tá com as camisa é o time dos garments, vocês nem sabem, né? E o interessante é que eu penso anos depois sobre isso. Já pensei muito tempão, né? Esses dias eu tava lembrando disso também. Fala que o garment é uma segunda proteção para você, né? O membro da igreja que usa o garment, ele vai ser protegido até de coisas físicas, né? Machucados, doenças, né? Isso eu já ouvi. Não protegeu muito o Covid, né? Muitos membros ali não conseguiram se proteger usando os garments, mas beleza. Também outro assunto. Mas eu fiquei pensando, caramba, pelo menos usaram, né? Para alguma coisa que funcione, né? Eles usaram. Não tô desrespeitando quem gosta do garment, tá? Eu usei por, sei lá, mais de 20 anos. Muitos consideram o garment como uma proteção, de verdade. Tem histórias, pessoas criam lendas, não sei quem, sofreu um acidente, e onde estavam os garments não teve um arranhão.
Não sei. Tenho minhas dúvidas sobre isso. Hoje, né? E... Mas eu queria contar essa história para vocês. Não sei se é uma história engraçada ou se é só uma história. Mas roubaram a nossa casa e levaram os garments e fizeram um timinho de futebol com os garments. Mas era só a parte de cima. Eu fico pensando o que eles fizeram. Será que eles estavam usando a parte de baixo também? Isso aí não deu para ver. Mas levaram as duas partes. Sério mesmo, eu acho que tinha uns 10 pares do meu companheiro e tal, mais uns 10. Eu acho que levaram uns 20 pares mesmo. Então, sei lá, sei lá que fizeram. Às vezes eu conto isso, eu acho engraçado, né? Os caras pegaram o Garment pra jogar futebol, fazer time. Serventia teve, né? Pra eles ali. Foi utilizado de alguma forma. Mas sei lá. Eu fico pensando um monte de coisa, sabe, de ali. Teve, teve uma vez que eu fui assaltado e esse foi sorte mesmo. A gente tava virando a rua, eu e meu companheiro, o outro missionário. E quando a gente tava virando uma rua, indo pra nossa casa, que era um pouco mais pra frente, mas virando já a rua da casa, aí dois caras de bicicleta já pararam assim, ô, com uma arma, né? Aí primeiro apontaram a arma pra mim. Ei, ei, para. Depois, pro meu companheiro, para você também. Aí a gente ficou quietinho. E ele falou assim, dá a sua mochila pra mim. Aí eu peguei a mochila. Era a única que eu tinha ainda. Falei, putz, beleza, tó. Na minha mochila tinha a máquina fotográfica, tinha umas fotos. Acho que meus documentos estavam lá. A gente andava com os documentos pessoais, né? E pro meu companheiro, ele virou a arma também, falou, dá a sua bolsa também. Aí na bolsa do meu companheiro tinha umas duas máquinas fotográficas, parece que ele tinha duas. É, acho que era isso, não sei por quê. No momento ali, ele tinha ganhado mais uma. E tinha dólares que ele guardava como americano. Então, os pais dele mandaram, e aquele dia a gente tinha vindo uma reunião que ele pegou as cartas, ele ele tinha recebido dólares em alguns envelopes. Naquela época, não sei se pode fazer isso ainda. Aí ele pegava e guardou tudo na bolsa. E pegaram as duas mochilas. Um rapazinho pegou uma mochila, né? Eram dois. A minha e o outro estava com a outra indo embora. Então, nem olha para trás, hein? Eles foram andando. Quando eles estavam mais ou menos uns 2 metros longe, as pessoas acham que eu não deveria ter feito isso. Eu, eu cheguei e falei assim, oh, para o que estava com a minha mochila. Eu falei desse jeito. Falei, cara, essa mochila preta era minha, né? Preta. Sabe essa mochila preta aí que você tá levando? Rapidinho. Cara, só tem Bíblia. Só tem Bíblia aí. Você pode levar, mas, cara, quem que vai usar, sabe? Só tem Bíblia, cara. Aí ele pegou minha mochila assim. Ah, então toma. Devolveu a minha. Aí foi embora com a do outro missionário que tinha duas máquinas fotográficas. Ainda não existia celular, nem digital. Acho que era só normal e tal. Aquelas analógicas. E dólares que ele tinha recebido. Eu consegui recuperar. Aí depois foram embora, a gente foi para nossa casa ali e o outro missionário falou: Caramba, devia ter reclamado também. Falei: Acho que para você não ia dar certo, né, cara? A mochila dele era mais bonita, tinha uns bottoms, né? Algumas coisas assim, americanas, super escuradas. E... Mas eu consegui recuperar a minha. Quando isso aí, os caras falaram: Cara, você poderia ter levado um tiro. Eu falei: Eu poderia mesmo. Cara, mas eu queria aquela mochila de volta, não teria. Olha que preocupação da gente, né? Eu deveria deixar para lá, né? Às vezes eu penso muito nisso, muito nisso. Esses riscos que os missionários, nos casos da nossa época, outra época, quem está agora, os riscos que sofrem, os riscos que sofrem. Não quero criticar o trabalho missionário, porque eu sei que quem tem vontade de ir, quem vai, os caras fazem de bom coração, muitos, né, deles. Por mais que eu fale de Joseph Smith, hoje a gente sabe de toda a história aí, mas nenhum demérito para os missionários, né, cara? Nenhum. Para as missionárias. Tem caso também. Minha esposa tem um caso também, passou vários casos, né? Mas é isso. Então vamos fazer o seguinte: para por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.